Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Pela graça e bondade do Senhor nosso Deus, nós chegamos ao final do segundo trimestre de 2020. Uma série de lições estudada com o pastor Douglas Batista, onde estudamos sobre a igreja eleita, baseada na carta aos Efésios, e foi uma bênção. Para esse terceiro trimestre, a CPAD preparou uma série de lições maravilhosas, com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Vai tratar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os dias atuais, ou para nossos dias. Essa série de lições, da qual nós vamos estudar nesse terceiro trimestre, é uma reprise da lição escrita pelo pastor, saudoso pastor missionário Eurico Bergsten, cuja memória ainda ecoa no nosso coração. Esse saudoso pastor, grande homem de Deus, escreveu cerca de 35 comentários para revistas de escola dominicais, além de 5 obras teológicas, que está entre nós. O saudoso pastor Eurico Bergsten foi para a glória, levado pelo Senhor, nos deixando muita saudade, mas também muito conhecimento e aprendizado da palavra de Deus. Nessa série de lições, nós vamos estar estudando sobre o tema Daniel ora por um despertamento, na lição de número 1. Na lição de número 2, o despertamento espiritual, um milagre. Na lição de número 3, o despertamento renova o altar. Na lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Na lição de número 5, Zorobabel começa a construção do templo. Na lição de número 6, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Na lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Na lição de número 8, as causas da desunião devem ser alienadas. As causas da desunião devem ser alienadas. A lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Na lição de número 10, provai se os espíritos são de Deus. Na lição de número 11, Esdras vai a Jerusalém para ensinar a palavra. Na lição de número 12, Esdras e Neemias combatem o casamento misto. E por fim, na lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja do Senhor Jesus. Antes de prosseguirmos aí no nosso assunto, que Daniel ora por um despertamento, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no meu canal. O meu muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. É muito fácil, vai aí na barrinha aí, inscrever-se. É só você clicar na barrinha inscrever-se e você já vai ser inscrito aí no nosso canal. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, para que possamos crescer. Se porventura você não estiver gostando do nosso conteúdo, deixa um comentário aí para que nós possamos melhorar. E se você estiver gostando também, deixe um comentário, para que a gente possa saber que você está gostando do conteúdo e a gente possa melhorar ainda mais para a glória do Senhor nosso Deus. Deixe também um like, um gostei, enfim, nos ajude a promover esse canal para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Na lição de hoje, a primeira lição, quando estudar, Daniel ora por um despertamento, o nosso texto áureo está no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Eu já ia falar Efésios,
né, já acostumamos com Efésios, né, mas é Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A nossa verdade prática diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. O que o nosso comentador está a dizer é que o crente que busca ao Senhor, ele é reconhecido no céu. As portas se abrem ao seu favor. É reconhecido na terra e também é reconhecido entre os poderes malignos, entre as hostes infernais. O diabo não tem medo da Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23 ou em nenhuma outra parte da Bíblia. O diabo não tem medo, né, de nenhuma porção bíblica escrita na porta da casa de alguém. Mas o diabo bate em retirada quando percebe um crente com os joelhos dobrados buscando ao Senhor. Ele treme, ele fica apavorado quando percebe alguém buscando o Senhor nosso Deus de maneira sincera e fiel ao Senhor nosso Deus. Portanto, a oração, como já dizia Tiago, ela pode muito em seus efeitos. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Daniel, no capítulo 9, versículos de 1 a 3. Também Daniel, capítulo 6, versículo 10. Depois Daniel ainda, capítulo 2, versículos do 17 ao 19. E Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Eu vou fazer essa leitura, né, a leitura bíblica em classe, porque pode ser que muitos dos nossos irmãos não tenham adquirido essa lição. A CPAD, né, recomendou aos pastores, né, que possa fazer uso, né, da lição do segundo trimestre, caso quisessem. Então, muitos dos nossos irmãos, né, pastores, né, e igrejas em geral, né, podem estar seguindo aí essa recomendação. Então, por esse fato, alguns dos nossos irmãos certamente não têm essa lição, né, que nós estamos estudando, que é a lição do terceiro trimestre, que é uma edição especial. Então, aqui no capítulo 9 de Daniel, os versículos de 1 a 3, diz: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, né, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube, né, que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Daniel, capítulo 2, versículos 17 a 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus e sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus dos céus. Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 5. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro,
rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há dentre vós, né, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrino, os homens do seu lugar o ajudarão com ouro, né, com prata, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais, né, de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Amém? Nessa lição, né, nós vamos observar, né, os seguintes objetivos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado, né, para a oração. Por que Daniel foi despertado? Né? Daniel, ele não foi despertado, né, ao acaso, né, do nada. Ele teve um motivo, ele teve uma força que o motivou a começar a orar. Todos nós somos assim. É claro, é Deus que nos desperta para a oração. O homem, sem a graça de Deus, ele não ora. Mas quando nós começamos a orar, há um motivo, né? Ou é um problema financeiro que estamos passando, ou é um problema de saúde, ou é um desejo de ver Deus, né, voltar a batizar os crentes no Espírito Santo, ou é alguma outra causa que nos leva a ir para a oração. Daniel também tinha um motivo para se voltar a Deus em oração, com jejuns e súplica, como diz o texto sagrado. Nessa lição nós vamos descobrir qual era o motivo, né, que levou Daniel à oração. No segundo momento, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Mostrar que Deus responde às nossas orações. E terceiro, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Mostrar nesse terceiro e último ponto que quando nós começamos a orar, as nossas orações, elas surgem efeito. Haja vista o que diz Tiago: as orações feitas por um justo podem muito em seus efeitos. A nossa introdução aqui diz o seguinte: os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, né, quando no ano 606 foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Daniel foi esse jovem que cumpriu-se nele exatamente o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2 e versículo 15. Né, que aquele que serve ao Senhor brilha, resplandece como astro no mundo. Daniel foi esse astro, essa estrela que brilhou no universo da Babilônia. Não só na Babilônia, mas também no Império Medo-Persa, fazendo com que o nome de Deus fosse reconhecido e adorado por pessoas que jamais glorificariam o nome de Deus se não tivesse alguém como Daniel para mostrar ou para apresentar-lhes o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. No nosso primeiro ponto aqui, Daniel foi despertado para orar. Quando Daniel leu, né, o profeta Jeremias, né, Jeremias capítulo 29, versículo 10,
ele observou que os anos de que o povo, né, de Judá, o povo judeu, ficaria na Babilônia, era de 70 anos. Observamos na leitura bíblica em classe, né, que Daniel descobriu pelos livros. E ele mesmo fala que livro era esse. O rolo do profeta Jeremias, que quando ele lê, no capítulo 29, versículo 10, ele descobre que o tempo em que Deus determinou que o povo de Judá, o povo judeu, ficaria na Babilônia, eram de 70 anos, e que esse tempo já estava se findando. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal, né, de que alguma coisa estivesse por acontecer na direção de uma mudança radical. O tempo já estava se findando, já estava, né, já nos dias de terminar aquele período marcado por Deus, e ele não via nenhuma perspectiva, né? Isso ocorreu na sua vida e ocorre também na minha. Às vezes nós temos uma promessa de Deus e parece não vermos sinal de que aquilo vai se cumprir, né? Deus nos tem feito alguma promessa e em algum momento da nossa vida nós ficamos perguntando: Deus prometeu, Deus falou que vai fazer, mas e aí? Eu não estou vendo nenhum sinal. Esse é o motivo para que oremos ao Senhor, para que Ele cumpra as suas promessas. As promessas de Deus, elas se cumprem independente se vamos orar ou não. Mas quando nós oramos, né, isso é bom para nós. É bom para nós porque nós nos envolvemos com a promessa de Deus. Nós nos inteiramos com a promessa de Deus. Mas é bom também que se diga que há promessas, né, que são condicionais. Não era o caso da promessa em que o povo de Judá ficaria na Babilônia 70 anos. Essa não era uma promessa condicional. Deus não colocou condição nenhuma. Diz que depois de 70 anos, ele os visitaria e os tiraria de lá. Se o povo de Judá, o povo judeu quisessem sair ou não, Deus tiraria os fiéis de lá, de uma maneira ou de outra, Deus tiraria, né? Mas existem promessas que são condicionais. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né? Se você me ouvir e me obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. São promessas condicionais. Mas seja a promessa condicional ou incondicional, quando nós oramos ao Senhor pelo cumprimento das promessas, nós nos envolvemos com elas e somos agraciados por Deus através das suas maravilhosas promessas. Nesse primeiro, né, ponto aí, né, no primeiro item, vai dizer o seguinte: Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Isso lhe dava condições de orar. A Bíblia diz que a oração dos retos é o seu contentamento, e ele escutará a oração dos justos. Daniel não se misturou com o paganismo. Ele vivia conforme a sua consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado um exemplo, né, e um modelo para os crentes de todos os tempos, né? Além de Daniel viver uma vida de oração, ele vivia uma vida de santidade. A Bíblia diz que ele propôs no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, com a comida que o rei comia, nem com a bebida que o rei bebia. Não somente ele, mas os seus companheiros se propuseram a não se contaminar. Ele viveu uma vida separada do paganismo. Estava num antro de paganismo, em um lugar onde havia deuses para todos os gostos, deuses de todos os jeitos, mas ele não se contaminou, não se tornou pagão no meio daquela geração corrompida. Viveu, diferente disso, uma vida consagrada a Deus. Temos um hino na harpa cristã, o hino de número 432, que diz: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Que meus lábios, Jeová, falem só do seu amor. Que nós venhamos aprender com Daniel a desejar
uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida que se separa das coisas do mundo para servir totalmente e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Segundo item, diz que a estatura espiritual de Daniel capacitava-lhe para enfrentar verdadeiros combates em oração. Aqui nós descobrimos que muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa preservar firmemente em oração. Somente visitam de quando em quando os cultos de oração. Daniel, ao contrário disso, ele fazia da oração um ato rotineiro. A Bíblia diz que ele costumava orar 3 vezes ao dia. E ele não orou 3 vezes ao dia apenas quando estava sob ameaça de ser jogado na cova dos leões. Ele costumava orar. Antes de ser ameaçado, de ser jogado na cova dos leões, ele já orava 3 vezes ao dia. A oração era um hábito para a vida de Daniel. Essa vida de oração deu a ele a condição de ser vitorioso, de receber o livramento para ele, para os seus companheiros e viver uma vida vitoriosa. A oração nos leva a uma vida vitoriosa. Os verdadeiros combates que nós passamos, nós podemos vencê-los apenas em oração. O crente que não ora está fadado ao fracasso. No primeiro combate, na primeira luta, no primeiro problema, ele tende a se desviar do Senhor, a murmurar, a zombar da fé, e a apostatar da fé. Daniel teve uma estrutura capaz de enfrentar os verdadeiros combates em oração, porque ele já orava antes do problema. Ele não apenas visitava o templo, ele não apenas visitava o local de oração. Muitos de nós visitamos o local da oração quando estamos para fazer uma prova de concurso. Aí a gente pede oração: pastor, ora por mim que eu vou fazer um concurso e eu quero passar. Mas antes não orava o Senhor. Ora por mim porque eu estou passando por um problema sério de saúde na minha casa, a minha mãe, o meu filho, mas não costuma orar antes. Não é só ora no momento do problema. Não é só visita ao local do culto nos momentos mais escuros da vida. Meu amado irmão e minha amada irmã, Daniel, ele está nos exortando a orar constantemente ao Senhor. Estejamos enfrentando problema ou não, vivermos uma vida de constante oração, como diz o hino da nossa harpa cristã de número 296, no jardim em constante oração. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com os medos e persas. O rei da Babilônia, na época, era Nabonido. O rei era Nabonido. Seu filho Belsazar, não confundir com Beltesazar, Beltesazar foi o nome dado a Daniel. O nome dele era Daniel, que significa Deus é meu juiz. Na Babilônia, o nome dele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel te proteja. Bel era uma divindade da Babilônia. Aqui não se trata de Beltesazar, que era Daniel, mas Belsazar, que era filho de Nabonido. Enquanto Nabonido estava em campanhas militares, buscando conquistar outras regiões, o seu filho Belsazar estava na capital, na cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do rei. Nesse período em que Belsazar está ali, sendo o co-regente, trabalhando nos negócios do reino, ele resolve a fazer uma festa, e a Bíblia diz que ele resolveu
a dar uma festa para mil dos seus grandes. E ele vai usar, né, para isso, os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia, né? Ele e todos os seus convidados beberam vinho nessas taças de ouro, né, zombando dos utensílios da casa de Deus. Na mesma noite, quando bebiam e profanavam o lugar, né, profanavam os utensílios santos, os utensílios sagrados da casa de Deus, aparece uma mão misteriosa, né, dedos de mão misteriosa, que escreve na estucada da parede, Mene, Mene, Tekel, Urfacim. Foi trazido os sábios da Babilônia para decifrar os segredos, mas os sábios, eles não conseguiram decifrar aquelas letras. Daniel é trazido então no cenário e Deus revela para Daniel. E Daniel interpretou o texto na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Daniel foi morto, né? Ou naquela mesma noite, Belsazar, né, foi morto, né? E o império Ciro, né? Ciro, né, que era dos medos, ocupa então o poder, dando início a um governo de alternância. Ora, os medos estão no poder e ora, os persas estão no poder. Segundo os historiadores, naquela noite, enquanto Belsazar, né, se banqueteava e se embriagava, né, com vinho, né, nos utensílios sagrados da casa de Deus, né, o Ciro o Grande, juntamente com seu exército, desviou, né, o leito do Eufrates, que passava por dentro da Babilônia, e o exército, né, dos persas, junto com os medos, entraram dentro da Babilônia pelo canal seco do rio e tomou então a grande cidade da Babilônia, dando então, né, o começo, né, da grande tomada, né, da Babilônia, né, que passou a ser anexada nos territórios dos medos e dos persas. Esses acontecimentos, né, se deram em 539 a.C. E é aí que começa então o cumprimento da profecia, né, de Jeremias, né, onde o povo de Deus haveria então de voltar para Jerusalém, para ocupar a terra de Judá, a sua terra natal. No nosso segundo ponto aí, nós temos a resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, né, lembrando-se da promessa de Deus registrada em Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Ali diz o seguinte: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico, como nós já falamos, em 539, quando Ciro o Grande, ele conquista a Babilônia, ele faz um governo diferente do que fizeram outros imperadores, né, anterior a ele, ao redor do mundo. Ele fez um governo de deportação, deportando os povos, as nações, né, que haviam sido conquistadas para os seus respectivos lugares. Então, com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Admirados porque os povos da antiguidade, né, os reis da antiguidade, eles tendiam a fazer escravos, né, dos povos conquistados. Ciro fez uma política totalmente diferente, devolvendo os povos para os seus respectivos lugares. A Bíblia relata o que realmente aconteceu.
no livro no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Quem entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida então a promessa divina feita através do profeta Isaías. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos Efésios que Deus faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Daniel, ele ora para que Deus livrasse ou libertasse o seu povo da Babilônia. Esse era o pedido, de Daniel. Mas veja como as coisas aconteceram. Primeiro, todos os judeus foram liberados para voltar para Jerusalém, caso quisessem. É verdade que muitos judeus preferiram continuar no governo persa, que era um governo pacífico, um governo que não era opressor, como os governos anteriores, como outros impérios que eram opressores. O Império Medo-Persa, nesse momento da história, não oprimia nenhum dos seus conquistados. Então muitos não quiseram voltar. A segunda coisa é que receberam permissão para reedificar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Ciro, ele diz, quem de vós se habilita para subir a Jerusalém e edificar a casa do Senhor? Todas as despesas da construção do templo seria tirado dos tributos dos povos que estavam além do rio, o rio aqui que fala aqui é o rio Eufrates, todo o dinheiro necessário seria tirado do tributo dessa gente que estava além do rio e que estava submisso às ordens do Império Medo-Persa. Todos os reinos da terra nessa ocasião estava debaixo do governo Medo-Persa. Portanto, o rei Ciro, ele podia muito bem assinar um decreto, como assinou, diz que os povos além do Jordão, além do Eufrates, melhor, deveriam dar o dinheiro dos tributos para a construção do templo, como aconteceu. E além disso, todos os vasos sagrados deveriam ser entregues aos cuidados de Zorobabel, que foi nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para a casa do Senhor. Com isso nós vemos em Ciro um grande respeito e apego às coisas do Senhor nosso Deus. No nosso terceiro e último ponto aqui, nós vamos falar sobre o resultado de um despertamento espiritual. O que acontece quando o crente ora? O que acontece quando nós buscamos ao Senhor? Primeiro, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Através da oração de Daniel, Deus despertou o rei Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Talvez por meio do seu contato com Daniel, é que Ciro veio conhecer a Deus. E talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus, realidades estas que antes ele ignorava. A despeito da Bíblia chamar Ciro de servo de Deus, isso não significa que Ciro era um crente anteriormente. Significa que Ciro atendeu à vontade de Deus.
o rei Ciro atendeu o chamado do Senhor, o Todo-Poderoso. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus. O que o grande rei Nabucodonosor demorou a entender, precisou pastar capim durante 7 anos para que viesse a entender, Ciro entendeu imediatamente, né? Com isso nós vemos que cada despertamento verdadeiro faz com que o homem, né, veja a majestade de Deus e sim da sua própria pequenez, o seu próprio pecado, a sua baixeza. Né? Um exemplo disso é o exemplo de Saulo, né? Saulo de Tarso, que perseguia o povo de Deus. Mas quando teve um encontro com o Senhor, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Né? Quem és tu, Senhor? Agora, né, de perseguidor, ele se torna perseguido porque ele consegue compreender a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua pequenez, a sua baixeza, os seus pecados, o seu estado de humilhação. Ciro teve uma experiência com o Deus que é santo, né? Ciro teve uma experiência com Deus que é santo. Os vasos sagrados que haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia, agora eles foram devolvidos voluntariamente para o templo de Jerusalém, né, sob os cuidados, é claro, né, de Zorobabel, né, filho de Sealtiel, né, que era o governador, né, de Jerusalém. Governador esse nomeado, né, por Ciro para direcionar, né, para supervisionar a construção do templo de Jerusalém. Acontece o mesmo com Zaqueu, publicano, quando ele encontrou com o Senhor, quando ele teve um encontro com Jesus, ele colocou no seu coração, né, de devolver aquilo que ele tinha ganhado de forma injusta, né, aquilo que ele tinha ganhado com usúria. Ele disse: se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver quadruplicado. O seu coração estava convertido, o seu coração estava purificado. É exatamente isso que acontece com Ciro quando ele tem um encontro pessoal, né, com o Senhor. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, já havia profetizado acerca de Ciro, chamado de ungido do Senhor, chamado de meu servo, né? Isso permite entender que o Espírito do Senhor, né, proporcionou alguma bênção espiritual para Ciro. Nosso comentador aqui, Eurico Bergs, o saudoso pastor Eurico Bergs, ele conclui dizendo que cada despertamento traz bênçãos espirituais para o crente. Nós devemos orar desesperadamente por um avivamento, né? Apenas uma igreja avivada consegue fazer a obra de Deus. Apenas um crente avivado consegue orar, consegue buscar a presença de Deus. E quando a igreja está avivada, a igreja do Senhor recebe, assim como Ciro, as bênçãos espirituais. O escritor anônimo aos Hebreus diz: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Deus tem coisas grandiosas para nos revelar. Como já dizia o profeta Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Deus tem coisas grandes e coisas firmes para comunicar ao nosso coração. Mas precisamos, assim como Daniel, orar por um despertamento. Quando nós orarmos por um despertamento, Deus despertará tanto o nosso coração como as pessoas que estão ao nosso entorno. As pessoas que precisam, né, da bênção do Senhor e que precisam de ser canais de Deus, assim como nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe
a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.